Olá, eu me chamo Thiago Soliva, sou professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri e também professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou antropólogo de formação e venho trabalhando com memória da população LGBTQIAPN+, ao longo da minha formação em antropologia na UFRJ. Professor Thiago, eu queria agradecer o senhor por estar aqui hoje na nossa cidade, Fortaleza, né? Cidade muito bonita, mas que precisa de muitos avanços ainda, né? Lógico, né? E o senhor, eu vi sua fala ontem, foi muito positiva, muito boa de se ouvir, né? E as pessoas elas têm que entender mais o que é a memória. Trabalhar com a memória, trabalhar com tudo isso que passou. Nós que vamos trabalhar, estamos dentro do contexto Nordeste, no momento, né? E o senhor que já vem de longe, né? De muito longe pesquisando. É complicado ainda das pessoas assimilarem o que é a memória, o que disserir na mente das pessoas o que é a memória, o que é a importância da memória? Então, o debate sobre memória relacionado à população LGBT, ele vem ainda sendo, é um debate ainda bem tímido, né, considerando aí o conjunto de estudos que a gente tem, a tradição de estudos que a gente tem em gênero e sexualidade, né. Falar sobre memória é falar sobre o processo de descolonização do próprio Estado-nação, né. Então, esse debate é bastante complexo e ele vem aumentando nos últimos anos, principalmente através de instituições que vêm surgindo, como museus virtuais, arquivos, que são coletivos de pessoas que se preocupam, né, com esse debate sobre memória e que vem construindo um debate público. E eu acho que o trabalho do GT Memória e Verdade LGBTQIA+, ele consagra um pouco esse debate dentro do espaço público, das arenas públicas, né. Eu acho que é importante justamente para construir, a partir do Estado, né, políticas que estejam relacionadas à preservação, à patrimonialização, à musealização das memórias dos sujeitos e sujeitas LGBTQIAPN+, né? Nessa juventude de hoje, as pessoas elas têm muita informação na internet, existe muita coisa, mas não existe a procura de saber o que aconteceu e por que aconteceu e por que está acontecendo esse momento aqui hoje. A população hoje, jovem, como é que o senhor vê? Existe uma preocupação? Eu acho que não, né? Eu acho que é necessário aí, principalmente a partir do movimento LGBTQIAPN+, né, um incentivo maior em relação à nossa própria memória, né, a construção dos nossos arquivos, a construção dos nossos museus, né, para que a gente conte nossa memória a partir dos nossos ativistas, das nossas temporalidades, né, que é um outro tipo de memória. É uma memória que passa pelo processo da ditadura, passa pela AIDS, passa pelo processo de reconstrução democrática da sociedade brasileira, fala sobre violência, sobre corpos dissidentes, né, sobre ocupação de espaços, territórios. Eu acho que a juventude precisa entrar em contato com esse debate, né, o quanto antes, para justamente criar consciência política acerca das nossas pautas, né, acerca das nossas lutas, que não vem de agora. Essas lutas são históricas, né, as nossas pautas são históricas. Eu vi ontem sua fala, foi muito bonito, eu parei para poder ouvir da pesquisa, sou como antropólogo também, né? Falando sobre a quantidade de pessoas, de quantos grupos havia nessas regiões todas, né? E não seria, a gente estava falando para nós mesmos, de frente a frente, nós, né, LGBT. Não seria importante também as pessoas de faculdades, de cursos, para entenderem, não só procurar a gente para fazer os seus mestrados, para poder se formarem? A presença dessas pessoas na universidade, sim, eu acho importante a inclusão das nossas pessoas, né, dos nossos sujeitos de direitos dentro das instituições públicas. Eu acho que isso vem sendo, de certa forma, feito nos últimos anos com o processo de interiorização do ensino superior e entrada de outras pessoas, negras, negres, pessoas LGBTs, pessoas trans dentro dos espaços universitários. Isso tem mudado muito a universidade, né? Eu sou de uma universidade de interior e uma universidade que, de fato, tem um debate diferente daquela universidade que eu me formei. E esse debate vem muito em função de uma universidade mais colorida, mais plural, mais diversa, né, que vem se desenhando nos últimos anos. Desculpa, eu estou falando da sua fala, que foi altamente assim, foi incrível ontem falar, que as pessoas elas não falam, né? Falam do atual, do normal. Ok, eu tô só acrescentando para você entender como é que a pergunta que eu estava tentando fazer. Deles entendeu a nossa raiz. Deles quem? As pessoas das faculdades, as pessoas que têm que fazer, não só dos LGBTs para LGBTs, mas as pessoas entenderem que teve uma luta. Sim, eu acho que é um aprendizado. O senhor como antropólogo,
isso é uma pesquisa bem funda, né, que a gente está fazendo sobre isso daí. Eu acho que é um aprendizado. As pesquisadoras, as pessoas pesquisadoras de uma forma geral têm muito a aprender com o ativismo, com os ativistas, as pessoas ativistas, perdão. O movimento é um manancial importante. A história do movimento LGBT no Brasil, eu acho que é uma história ainda incompleta. A gente precisa muito se apropriar das falas dessas ativistas históricas, para a gente construir nossas pautas de pesquisa. E é uma pesquisa urgente. A gente chama na antropologia, né? A gente tem o hábito de chamar de uma antropologia urgente, que é uma antropologia que precisa ser feita o quanto antes. Isso muito em função da idade dessas pessoas, né? Muito em função do processo de destruição dos documentos que a gente vivenciou. Então essa história precisa ser contada o quanto antes, né? E a articulação entre ativistas e intelectuais é fundamental para que a gente possa pactuar essa produção de conhecimento. A produção de conhecimento nunca é uma produção solitária. A gente sempre depende, né, dos movimentos, a gente depende desses sujeitos para que a gente possa produzir o conhecimento. Então é indispensável essa articulação e sem ela a gente não vai nunca produzir nem avanços para o movimento LGBT, nem avanços das pautas de pesquisas dentro da universidade. Você acha que essa política de hoje, que está muito dividida no meio, está assim... meio mesmo, metade, bem pouquinho mesmo. Se cair na extrema direita, o senhor acha que atrapalha tudo isso, a gente mostrar às pessoas o que foi e nunca mais, e dali parar, voltar a uma ditadura? A efervescência desse processo, né, de politização da memória LGBT tem a ver com todo esse conjunto de problemas que a gente tem vivenciado, os levantes antitrans, as políticas antigênero, né? E eu acho que esse novo momento que a gente vivenciou a partir das eleições e a vitória do PT, do governo Lula, trouxe novo fôlego ao debate, sim. Eu acho que no caso de entrar uma extrema-direita, consequentemente, a gente vai ter uma retração desse debate. Isso não quer dizer que não vai existir mais, né? A gente sempre resistiu a partir dessas trincheiras, né? Nós, pessoas LGBTQIA+, a gente resiste a partir desses contextos difíceis, né? Mas, com certeza, um debate como esse, financiado, né, pelo governo federal, eu acho que vai ser bem difícil de ser realizado num contexto de governo de extrema-direita, né? Exatamente, com certeza, nem vamos querer, mas é importante, esse momento aqui, agora que a gente começou a vivenciar ontem, foi sua fala, que foi tudo que o senhor mostrou, seus painéis, tudo, essas estatísticas, foi de mera importância para, se um conjunto, Nordeste, Sudeste, todo mundo se unir. Não, com certeza. Eu acho que esse mapeamento traz um pouco o retrato da complexidade, da quantidade de movimentos, de temas, né? A importância do Nordeste nessa geografia de conhecimento, não só sobre memória, mas na tradição de estudos de gênero e sexualidade. O Nordeste tem muito, já deu muito e tem muito para dar ainda nessa geografia do conhecimento, né? E o ativismo do Nordeste é um ativismo histórico, né? A gente precisa reconhecer o lugar desse ativismo, né? O lugar dessa história para a construção, para contar a própria história do Brasil, né? Eu acho que aqui tem registros históricos importantes, como o índio Tibira, e a Checamani Congo e outros ativistas que são super importantes para contar a nossa história e a história do Brasil também. Vai sair daqui satisfeito com o movimento? Muito. Eu tô, na verdade, não só satisfeito, mas com um novo fôlego, né? Eu acho que esses espaços de troca, de articulação política, né, oxigenam a nossa alma, né? A gente sai daqui um pouco mais revigorado, né? Com certeza. Obrigada, viu?